Eu quero usar como tema da minha pregação nesta noite, sem futuro. Você pode repetir algo comigo dizendo assim: sem futuro. Você pode dizer para o seu que está ao seu lado: sem futuro. Eu quero dizer uma coisa para você. Se é uma coisa que preocupa as famílias de geração após geração, é o futuro de quem veio depois daquele que já é. Todos que minimamente se prezam tendem a pensar no futuro daqueles que são pós eles. Os filhos curtem a vida, vivendo somente a condição do presente, sem um conhecimento claro do futuro que afeta, aflora e preocupa seus pais. Vivemos em busca daquilo que é o futuro. Queremos saber o que vai se dar daqui a alguns meses, e na quantidade, na multiplicidade dos meses daqui a alguns anos, e na quantidade dos anos ficamos supostamente imaginando o que aconteceria após algumas décadas. O futuro sempre bate na porta da existência de cada um de nós, apesar de todos nós não sabermos o que haverá de ser dele. O que me leva a crer que nós não temos um futuro é porque a gente nunca sabe o que haverá de ser dele. A bem da verdade, você está programado para algumas coisas de amanhã que na verdade não acontecerão. Você está programado dentro de uma rotina sua, que no meio do caminho haverão intempéries, percalços, que poderão até decepcioná-lo e entristecê-lo no final do dia de amanhã. Coisas que se você soubesse, você as evitaria. E se você soubesse que o resultado que deu daria naquilo que foi, você faria melhor para obter mais do que queria, porque você é insaciável. O futuro, ele é um desafio na existência de cada um de nós. Um príncipe, um jovem muito rico, segundo o relato dos evangelhos, em especial de Lucas, se apresenta diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, Cristo Jesus, o Salvador. E ele chega diante do mestre e diz: mestre, Rabi, Rabone, o que faço eu para herdar a vida eterna? Jesus olha para aquele jovem rico e diz para ele: tu precisa guardar os mandamentos. Ele diz para Jesus: olha, eu os guardo desde a minha mocidade. Logo, se ele é um jovem e guarda os mandamentos desde que é moço, significa dizer que ele guarda os mandamentos desde a sua infância. Porque um jovem, antes de ser considerado como tal, é considerado como criança. Então, se ele, enquanto jovem, diz para o mestre que desde a mocidade o mandamento guarda, significa dizer então que desde criança ele guardava os mandamentos. Então Cristo falou para ele: ainda te falta uma coisa. É importante que você lembre que além de você não ter futuro, você também não tem passado. Porque o futuro é aquilo que vai vir e tu não sabe, e o passado é aquilo que já se foi e tu soube. O que me toca é que quando ele chega diante de Cristo e pede a vida eterna, Cristo diz para ele que ele tem que guardar um mandamento. Então ele diz: olha, já no passado eu guardava. Então Cristo falou: não, o que tu fazia no passado também não serve. Porque nós somos seres que não temos nem futuro e também não temos passado. Porque se tu vive no passado, tu não contempla o presente. E se tu não contempla o presente, tu não está preparado para o futuro, que tu ainda não tem. Então o que me chama a atenção é que aquele jovem chega diante do Cristo e diz para ele: o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Os mandamentos, já guardei desde o passado. Então te falta uma coisa. Qual é? Vai, vende tudo o que tu tem, dá para os pobres e me segue. Ele ficou triste, ele ficou abatido. E talvez você esteja a pensar: o que é que vai sair desse texto tão conhecido e falado na igreja? Algo novo, revelador e revolucionário para a vida e o coração nosso. Fica atento, fica atento. Vai, vende tudo o que tem, dá para os pobres, me segue. Ele ficou triste, porque ele não conseguiu. E por que ele não conseguiu vender tudo o que tinha?
Porque se ele vendesse tudo que tinha, ele perderia tudo que conquistou. E porque tudo aquilo que ele conquistou era exatamente tudo aquilo que ele imaginava ter para manutenir e fazer valer em segurança o seu futuro. A riqueza daquele jovem era o futuro dele. Então ele não abriu mão do futuro e perdeu a eternidade. Nós precisamos entender que nós somos seres do céu. Nós estamos aqui como peregrinos e nós vamos voltar para a glória celeste. Quem crê? Quem crê? Quem crê? Então saiba, você não tem futuro, você tem eternidade. Ele não disse: mestre, o que é que eu faço para garantir o meu futuro? O futuro dele já estava garantido. Ele já era rico, ele já tinha posses, sendo ele somente um jovem, mas ele ansiava pela vida eterna, apesar da riqueza que já tinha. Ele ansiava morar no céu, apesar da boa vida que já tinha na terra. Ele tinha um anseio pelo céu, ele tinha um desejo pelo céu, ele ansiava pela eternidade. Haja luz. Mas quando Jesus disse: vá lá, abre mão do teu futuro, que eu te dou a eternidade, ele resolveu agarrar no futuro e perdeu a eternidade. Tu está preocupado demais. É muita preocupação com o futuro. A eternidade está à tua disposição. A eternidade está ecoando, se manifestando constante e diariamente na tua vida. Tu está muito preocupado com o futuro. Não deve estar? Deve. Mas a prioridade é o reino de Deus e a sua justiça. Querido, eu vou dizer uma coisa para você. Você sabe o que é que significa ansiedade? Dentre as muitas coisas que ansiedade significa, dentre uma delas também é excesso de futuro. A ansiedade na vida de um ser humano é esse excesso de futuro. Ele não consegue nem viver o presente, nem se libertou do passado, e está tentando imaginar o futuro, e fica se corroendo, e fica buscando coisa que não precisa, problema onde não tem, necessidade onde não houve, e fica sofrendo beneficiado, porque é um excesso de futuro. Eu vou dizer uma coisa para você: você não tem futuro. E por favor acorde, porque eu não estou aqui me referindo a você dentro de um sentido pejorativo. Como um dia alguém disse no muro da Operária, ali do bairro da Dona Bárbara, quando eu passei na rua: esse menino aí não tem futuro, maconheiro, vagabundo, não está estudando direito. Oh, como é que pode, filho de pai tão gente boa, vivendo nessa situação? E eu não tinha futuro mesmo, mas quando ele veio, ele lavou, remiu, purificou, santificou e me deu a eternidade. Mas não, essa preocupação excessiva com o futuro, o que será? O que acontecerá? Não pode ser assim, e não sei o que, não sei mais o que, e não sei mais o que, não sei mais o que, não sei mais o que, não sei o que, e ninguém sabe de mais nada. Eu quero dizer uma coisa para todo mundo que não sabe de mais nada: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra, ela não haverá de passar. Aqui eu sei o que é que vai acontecer, aqui eu sei no que vai se dar, aqui nós vamos para o céu. Um dia a trombeta do Deus vivo, ela vai soar, os mortos em Cristo, eles ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos subiremos com ele em glória, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Busque socialmente o que fazer, é lícito. Busque judicialmente o que fazer, é lícito. Mas busque o espiritual para viver, é eterno, é eterno, é eterno. Dando certo ou dando errado, eu não tenho futuro. Se tudo der errado, perdi tudo. Se tudo der certo, me perdi em tudo. Se tudo der errado, eu perdi tudo. E se tudo der certo, eu me perdi em tudo. Quando a prioridade do cristão não for a eternidade. Tu não tem futuro. Queres aceitar, aceita. Não queres aceitar, não aceita. Mas fiel e verdadeiro sou eu. Quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito diz para a igreja.
muita preocupação com o futuro. É um excesso. O presente está revelando a eternidade. Tu não está vendo. Porque se tu não está vendo, tu lê a Constituição, mas tu deixou de ler a Bíblia. Tu não está vendo. Estás abordando que eu não posso fazer o que devo. Por favor, faz o que você deve. Você deve. Deixa eu falar uma coisa importante para a igreja. Moisés foi para o vale de Refidim, na luta contra os amalequitas. Ele subiu o monte, Araão está do lado, Ur está do outro. Ele chama o Josué, ele diz: Josué, pega o exército, vai para o vale e transpassa os amalequitas, mata essa gente ruim todinha. Quanto a mim, vou ficar com Araão e Ur no monte. Enquanto Moisés orava e Araão e Ur levantavam os braços de Moisés, Josué lá embaixo vencia a batalha. Moisés cansava, Josué tomava pau. No final, a vitória é nossa. Porque no final, a vitória sempre será nossa. Porque no final, a vitória sempre será nossa. Meu amigo, não fique magoado comigo. Você é o Josué da minha vida. Mas eu quero informar uma coisa para você. Eu estou no monte, eu estou orando, eu estou clamando, eu estou buscando. Você batalha na terra, eu batalho no céu. E nós vencemos com Deus. E nós vencemos com Deus. E nós vencemos com Deus. Vá, batalhe, busque nossos direitos, batalhe por nós. Eu não tenho o conhecimento jurídico que você tem. Vá, rompa, conquista. Eu estou orando por você, eu estou orando por você. A igreja é um exército, na terra e no céu. A igreja vai vencer, na terra e no céu. A igreja é uma igreja vitoriosa. Quem crê, aplaude e glorifica. Vitoriosa na terra e vitoriosa no céu. Nós não temos futuro, nós temos a eternidade. No Evangelho de Mateus, no capítulo 14, nos versículos de 1 a 12, conta a história de João Batista, de Herodes o tetrarca, da sua esposa Herodíades, do irmão de Herodes, Filipe, e João Batista já disse. João Batista se levanta com mão forte. A passagem bíblica está dita, o texto vou dissertar. João se levanta com mão forte e ele começa a denunciar o pecado. Então ele chega na cara do imperador e diz: você vai para o inferno, porque essa mulher que você está aí, essa mulher não é sua. Essa mulher era uma mulher de outro nome, que passou a se chamar Herodíades, porque casou contigo, o Herodes. Mas o Deus me revelou, tu matou o teu irmão Filipe para ficar com a tua cunhada. Tu cometeu um homicídio e um adultério. É pecado. Herodes ficou apavorado, porque Herodes reconhecia Deus em João. Herodes era a figura da corrupção, do mau governo, da destituição, do ódio, da destruição e de algumas coisas que você possa imaginar, e qualquer semelhança é mera coincidência. Mas Herodes, quando viu o homem de Deus, tremeu, porque Deus não questionou a lei, o homem de Deus não questionou a lei romana, o homem de Deus questionou dentro da natureza de Deus, e disse para Herodes: olha, tu está no pecado, vai dar problema, tu vai para o inferno. O Herodes tremeu e temeu. Mateus capítulo 14, versículos de 1 a 12, ele teve medo, e o Herodes não queria tocar no João, porque temia Deus e temia o povo, porque João era muito considerado entre o povo. Mas Herodes era um homem perverso, e ele ansiava deitar-se com a sua enteada Salomé, filha de Herodíades. Ela era bela, era linda, uma jovem como a qual outra não havia em todo o reinado romano. Num dia, numa festa natalina, Herodes bebeu todas. Herodíades se aproxima do trono. Herodes diz para ela: Herodíades, o que preciso fazer eu para que Salomé dance para mim? Herodíades disse: vou falar com Salomé. Herodíades chegou diante da filha e disse: filha, dance para ele. Ela falou: mãe, mas daí ele vai liberar para você alguma coisa. Ela voltou e disse para ele: se ela dançar para ti, o que tu darás a ela
Disse ele a Herodíades em relação à sua filha Salomé, a bela jovem dançarina: se ela para mim dançar, eu dou para ela qualquer coisa que esse mundo possa lhe oferecer. Ela, macumunada, voltou para a filha e disse: dança, e depois da dança, pede para ele a cabeça de João Batista. Ela foi, ela dançou, ele ficou excitado ao ver a moça. Terminada a dança, a moça se aproximou dele e disse: e aí, o que posso pedir eu? Ele disse: peça tudo o que você quiser nesse mundo. Disse ela: quero a cabeça de João Batista numa bandeja. Herodes quase caiu do trono. Reis não voltam atrás no que dizem. Uma vez que dizem, está dito. Eu quero informar uma coisa para você: o Rei dos Reis mandou eu te avisar que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não será atingido. O Rei dos Reis mandou eu te avisar que tu não vai pisar no laço do passarinheiro. A peste perniciosa não te alcançará. O Rei dos Reis mandou te avisar que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e o livra. Porque reis não voltam atrás da sua palavra, e tudo que a palavra de Deus diz a seu respeito haverá de se cumprir. Posso ouvir um amém nesse lugar? Amém. A guarda desce até o calabouço. João já estava preso naqueles dias. Levam João até o carrasco, e ele haverá de decapitá-lo. A Bíblia não diz, mas as minhas imaginações me trazem à tona pensamentos que geram conceitos para vocês nessa hora. Eu fico imaginando, irmão Juliano, que no meio do caminho algum discípulo possa ter dito para o João Marcos Augusto: João, tu já avisou Herodes? Tá bom, para de ficar dizendo que ele está no pecado. Deu, tu já falou. Daqui a pouco ele te mata, daqui a pouco ele te prende, daqui a pouco ele acaba contigo. Mas quanto mais Herodes não se arrependia, mais João cobrava, mais João pregava. Porque se o pecado não matar João, o pecado mataria Herodes. O pecado sempre vai matar alguém. Por isso que o pecado tem que ser combatido. Amém. João foi decapitado. João morreu. Você sabe quantos anos João tinha quando João morreu? 34. Como é que você sabe? Eu sei baseado no encontro de Isabel e Maria. Quando Maria, a mãe de Jesus, foi visitar Isabel, sua prima, ela já estava grávida de alguns meses. João nasceu antes. E eu quero acreditar que o João era 1 ano mais velho do que o Jesus. Então o João deve ter morrido lá com seus 34, arrebentando 35 anos. Você não acha que é muito jovem para morrer, sim ou não? Você não acha que é muito jovem para morrer, sim ou não? Sim. Ele morreu porque ele abriu mão do seu futuro e abraçou a eternidade. João já sabia que era um jovem sem futuro. Ele estava disposto a morrer cedo para viver a eternidade. João optou pela eternidade. João não optou pelo futuro. É por isso que João morreu cedo. E quero informar você, os discípulos pegaram o corpo de João sem a cabeça e foram sepultá-lo, e outros foram lá avisar para Jesus. João, ele morreu para o futuro sem cabeça, mas chegou na eternidade com um corpo glorificado. Eu quero informar uma coisa para você: João não chegou na eternidade sem cabeça não, tá, meu amigo? Pode ficar em paz, o João não é mula. Ele chegou lá com o corpo glorificado, ele chegou lá com o corpo refeito, ele chegou lá com o corpo abençoado. O que diz a palavra no Evangelho segundo Mateus, capítulo 8, versículo 20, somente esse versículo, diz assim: e disse Jesus: as raposas têm covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Agora nós estamos falando de Jesus de Nazaré. Essas são palavras dele.
dentro do contexto social que cada um entre todos nós vive, alguém que se expressa dessa forma, tem futuro? Alguém que diz, no auge da sua vida, 33 anos, a um grupo de discípulos: olha, as raposas têm casa, as aves têm prédios, mas eu não tenho nem onde encostar a minha cabeça, eu não tenho nem um travesseiro, socialmente falando, eu sou um mané, eu não tenho futuro nenhum, eu não tenho recurso nenhum, mas eu sou o Messias, eu sou o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Mas sabe como é que esse rei entra em Jerusalém? Em cima de um jumentinho, o filho da jumenta. Quer saber mais? Não era dele, ainda tomou emprestado. Que futuro tem um homem desse? Não tem futuro nenhum, mas ele consegue agregar as pessoas, ele consegue aproximar as pessoas. Porque ele não tem futuro, não porque ele não é ninguém, ele não tem um futuro, é porque ele foi sempre antes de tudo. Então ele não tem futuro, ele tem em si uma eternidade. Mas vejamos o que nos diz a segunda carta aos Coríntios, o capítulo 8, versículo 9, 2 Coríntios 8, 9. O que diz a Bíblia acerca desse homem que socialmente falando, manifesta não ter futuro? Porque já sabeis que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, pela sua pobreza vocês enriquecessem. Vou ler de novo. Porque já sabeis que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza vos enriquecesse. No tempo do homem, pobre; no tempo eterno, rico. Jesus não estava preocupado com o futuro, porque ele tinha dentro dele a eternidade. Quando ele foi para a eternidade, da eternidade veio para nós o Espírito, ele mora dentro de, então a eternidade está dentro de Quando ele foi para o céu, veio o Espírito, mora dentro de, ele veio da eternidade, a eternidade está dentro de dentro de. Então eu quero informar uma coisa para você: está preocupado com o futuro por quê? O futuro que você não sabe, no que vai dar, a eternidade já revelou para você o que é, dentro daquilo que dentro de você já está. Se você não sabe, eu vou lhe informar. O livro do Apocalipse diz que nós vamos morar numa cidade chamada Nova Jerusalém. As ruas são de ouro, os muros são de ouro, as casas são de ouro. Não, você não entendeu. As ruas são de ouro, o muro é de ouro. Pastor, eu gosto de cerca, de ouro. Pastor, eu gosto que a telha seja térmica de ouro. Pastor, eu queria um splint de ouro. A Bíblia diz que em qualquer canto dessa cidade vai ter uma visão disponibilizada para todos, em todo o tempo. A visão é o Deus Todo-Poderoso assentado no alto sublime trono, miríades, ou seja, milhares e milhares de anjos voando de um lado para o outro. Uns soam trombeta, outros cantam dizendo: bom é o Senhor, e o seu amor dura para sempre. Eu não sei em que CEP ele vai colocar você, mas talvez seu vizinho seja o Abraão. Talvez você more no bairro do Pedro. Talvez você sente na praça de bancos de ouro e bata um papo com Isaías. Talvez você sente e tome uma água dentro de uma taça de ouro com Isaac e pergunte: Isaac, como é que foram as coisas no Moriá? E você fica com esse excesso de futuro dentro de você, abdicando dessa eternidade que já mora em você, e você fica se sentindo tão autodeprimido, você fica se sentindo tão auto-inseguro como você tem se sentido.
Eu não estou tentando isentar ninguém da batalha. Eu estou tentando dizer que a vitória já é certa. É isso que eu estou tentando dizer. Eu estou tentando dizer que nós precisamos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Coloca na tela Mateus capítulo 6, versículo 33. Eu não sou o pastor Lobo, mas eu sei os versículozinhos. Vamos lá, Mateus 6, 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a justiça do reino. Quem buscar a justiça do reino vai vencer a injustiça humana. Vá contra toda a injustiça humana, mas não esqueça da justiça divina. Eu posso ouvir um amém nesse lugar? A prioridade é a justiça divina que já mora dentro de nós, estabelecendo eternidade e não nos fazendo vacilar no presente, preocupados com o futuro, que a gente não sabe no que vai dar. Mas buscai primeiro, diga comigo primeiro. Primeiro. Por que o segundo tem sido o primeiro na sua vida? Por quê? Por quê? Lute pelo segundo, mas a força está no primeiro. Israel vivia uma crise social e política sem precedência nos dias de Elias. Acabe, rei corrupto, terrível, corrupto socialmente, corrupto financeiramente, idólatra. Elias chega e confronta ele. Aqui, ó, pela tua idolatria, pelo teu erro, por não estar fazendo como faziam teus pais, não chove mais. Acabou. E só chove quando eu falar que vai chover de novo. Deu, finish. A mulher do Acabe se levanta, é a Jezabel, vai dar dentro do Elias. Eu vou te matar. Sabe o que acontece com Elias? Fica apavorado e some, vai para a caverna, fica com medo, não quer morrer. Sabe por quê? Porque o futuro dele está correndo risco. Ele não quer morrer. Mas o propósito de Deus na vida dele é tão grande que a eternidade vem na caverna. Eu não sei onde é que você está escondido, mas a eternidade está alcançando você agora. Você é achado pela eternidade. Não interessa o seu erro, não interessa o seu medo, não interessa o seu acesso. Eu não vim aqui culpar ninguém, eu não vim acusar ninguém. Eu vim aqui trazer uma palavra de vida, salvação, justiça, poder e glória. Porque Deus ainda está na igreja e não vai ficar separado dela. Passaram-se 3 anos e 6 meses. Deus falou para Elias: agora vai chover. Elias é um tipo de homem que ele é um homem de Deus. E o homem de Deus não quebra princípio de autoridade, mesmo em frente a um rei endemoniado. O Elias vai lá avisar para o Acabe que vai chover, porque ele disse para o Acabe: Acabe, não vai chover, mas quando chover eu te aviso. Então ele foi lá cumprir a palavra dele. Porque quem vive debaixo da justiça não se deixa seduzir pelo envenenamento da injustiça. Elias vai para o Acabe e diz: Acabe, ó, vai chover. Ah, vai chover? Vai. Ah, então tá. O Acabe sobe na carruagem. Uma carruagem real, ela tem que ter no mínimo 6 cavalos. Eu não sei quantos cavalos tem o motor do teu carro, mas os cavalinhos ali já botam o motor a andar, né? Então você imagina a força de um cavalo. A carruagem do Elias quis dizer, do Acabe, a carruagem do Acabe tinha 6 cavalos. O Acabe subiu na carruagem, jeque nos cavalos, e 300 por hora. Deixou o Elias na poeira. O Elias parecia ser o derrotado. Deus veio, o Espírito do Senhor veio. Eu quero dizer para todo mundo que está se sentindo derrotado: o Espírito do Senhor veio. O Espírito do Senhor está aqui. O Espírito do Senhor vai trazer um novo ânimo para a gente. A gente não vai continuar, a gente vai continuar, a gente não vai parar de lutar contra a corrupção. Mas o Espírito do Senhor vai ser a nossa justiça, vai ser o nosso carinho, vai ser a nossa alegria e vai ser a nossa consolação. Eu posso ouvir amém nesse lugar? Quando a poeira baixou, o Espírito Santo veio. Deixa a poeira baixar, que o Espírito Santo chega. Para de ficar toreando.
fica toreando que nem um louco. Eu toreia para um lado, toreia para o outro, toreia para o lado, e a poeira não consegue ver o Espírito Santo, porque está toreando demais. E eu quero dizer uma coisa para você: a poeira que vem da terra, e quem vem da terra é o homem, e o homem é pó. Quando a poeira baixou, Deus veio. Elias, corre. Hã? Como é que é, Senhor? Corre. Tu vai chegar a Israel, e é tu que vai dizer para o povo que vai chover. Elias saiu correndo, meus irmãos. Acabe uma carruagem de 6 cavalos. Elias as veste uma sandália velha e perna para que te quero. Quando Acabe chegou a Israel, o Elias está na frente do povo, porque o Senhor Deus mandou avisar para vocês. O Senhor Deus mandou avisar para vocês. Não se preocupem com o futuro, porque eu estou aqui no novo do eterno. A terra está seca, mas a chuva está chegando. Qual é a lição, pastor Toninho? A lição é que muitas vezes o inimigo larga na frente, mas ele nunca vai chegar primeiro. Levanta a tua mão, eu quero profetizar. Levanta as duas, corre. Se o inimigo saiu na frente da tua vida, ele não vai chegar primeiro, porque a unção de Elias está sobre a vida de todos aqueles que creem e recebem. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei sobre vós o espírito de Elias. Que esse espírito tome conta da sua vida, do seu coração, da sua história, da sua trajetória e da sua atitude. E as portas do inferno não prevalecerão contra você, pois eu, você e nós somos a igreja do Deus vivo. Quem crê, aplaude e glorifica. E glorifica com força. E glorifica com força. E glorifica com força. Nós não temos um futuro, nós temos a eternidade. Então a minha pregação está querendo se encerrar, mas alguém chegou diante daquele que não tem futuro, que só tem eternidade, e Jesus está diante dos seus discípulos. E quando o jovem rico agarrou no futuro e abdicou da eternidade, um discípulo perguntou: e nós, mestre? Nós que deixamos tudo. Eu li para vocês quem era esse discípulo. Quem era o discípulo? Pedro. Pedro perguntou para ele: tá, o moço não quis, e a gente que largou tudo? E eu que larguei os meus negócios? E o Tiago e o João, os filhos de Zebedeu, largaram os seus negócios? E o Mateus ganhava uma grana preta, procurador da República Romana, largou até o direito de cidadania romana, largou o futuro dele, como é que fica? Ô Pedro, não há ninguém que não tenha largado tudo isso além daquilo, que não ganhe 100 vezes mais nessa vida além da vida eterna. 100 vezes mais nessa vida além da vida eterna. 100 vezes mais nessa vida além da vida eterna. 100 vezes mais nessa vida além da vida eterna. Quem tem a vida eterna não se preocupa com o futuro. O futuro não dá conta da vida eterna. Você está trocando uma bolinha de gude pelo Maracanã. Você está com a cabeça onde? Então um belo dia Jesus está diante dos discípulos, Pedro estava lá, e Jesus falou: olha, uns dizem que eu sou Jeremias, outros dizem que eu sou Elias, outros dizem que eu sou João Batista. Vocês quem dizem que eu sou? Pedro levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Certo, Simão Barjonas, não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Espírito que do céu procede. E aí então, ele apertou o discurso com as pessoas que estavam lá junto deles. Todos foram embora, só ficaram os 12. Jesus, olhando para a multidão que ia embora, disse para os 12: e vocês não vão embora também? Lá se levanta um homem cheio do Espírito e diz: para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida. De vida. Aqueles que queriam o futuro foram embora, aqueles que queriam a vida eterna ficaram.
Porque a vida eterna é assim, ela te confronta, ela te agride, e conforme tu receber ela te afronta. Mas eu tenho aprendido algo que já disse, vou repetir. Ele disse, uns me consideram Jeremias. Irmão, se eu não estou errado nas contas, o livro de Jeremias deve ter uns 42 capítulos. Só 2 é leve, 40 é só ripa. O homem ficou a vida inteira dizendo para o povo: pecadores, Deus não se agrada de vocês, vocês vão para o inferno, está tudo errado. Eu acho que naqueles dias o povo preferia escutar os discípulos de Walter Machado Cardoso, sei lá como é que é demônio lá, do que o Jeremias. O que não dizer, irmãos, do Elias? Tudo que resolvia era no fogo. Acordasse, né? Bom, muito bom, oh yeah, bom, muito bom, acordou. Desperta, tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Qualquer coisinha que dissesse que o Elias não gostava, fogo do céu, fogo do céu. Escreveu, não leu que o Elias morria queimado. Bem que eu queria ter um lança-chama hoje. Talvez o pretão ficasse um pouco pior do que já é. João Batista, há uma fila enorme na orla do Jordão. Ele está batizando aqui, como a gente fez ontem, aquela manhã ainda. De repente João Batista virava para o lado, olhava do início ao fim da fila e gritava: raça de víboras, serpentes, cobras, pessoas ruins, venenosas, peçonhentas, vocês não prestam. Um homem desse não tem futuro. O fim do Jeremias, dentro do padrão humano, não foi bom. O fim do João, dentro do padrão humano, não foi bom. Ambos estão na eternidade. Elias era um homem que vivia no fogo. Pessoas que vivem no fogo serão arrebatadas. Jeremias era nervoso, Elias era nervoso, João Batista era nervoso, e eles comparavam Jesus a esses 3 homens. Eu acho que Jesus devia ser calminho, né? Quando eles olhavam para Jesus, viam as características desses 3 homens num homem só. Pensa, as características dos 3 em um. Juntou o sistema nervoso central dos 3 e botou nu. Jesus devia ser tranquilo, né? Devia ser semelhante àquele Jesus do cabelinho encaracolado, zoinho verde, do calendário da farmácia, né? Mas ainda assim o Pedro falou: não tem para onde correr. Eu já abdiquei do meu futuro, agora eu quero a vida eterna. Eu não tenho mais para onde correr. Eu pensei em 1 milhão de coisas para essa noite, porque apesar de eu ser o pregador dessa hora, eu ainda sou um humano. Tudo o que eu pensei para essa noite ainda não aconteceu. É porque apesar de eu ter pregado para vocês, ensinado para vocês com tanto esmero, honestidade, verdade, sinceridade, eu ainda sou semelhante a vocês. Eu ainda penso muito no futuro. E aí eu fico imaginando coisas que eu gostaria que acontecesse, que eu imaginaria que Deus fosse fazer, mas o meu futuro não consegue alcançar a plenitude da eternidade. Então talvez seja por isso que algumas coisas que quem sabe ainda vão acontecer, aconteçam, e também podem não acontecer conforme aquilo
que eu imaginava no meu coração. Mas acontecendo ou não, o que eu sonhei, eu imaginei, eu suei as gotas que não tinha mais, para tentar trazer para vocês uma palavra que faça com que vocês construam respostas para as interrogações dos seus dias. Eu respeito todo mundo. Eu não me considero um pastor mal amado na igreja. Talvez eu não agrade a todos, mas eu não me considero um pastor mal amado. É óbvio que eu não recebo as manifestações de todos. Por uma razão que eu não sei qual é, também não interessa. Mas eu estou muito desesperado. Eu estou desesperado. Muitas pessoas têm perguntado: por que você está triste? Talvez o semblante seja de tristeza, talvez o semblante seja de preocupação, mas não aconteceu nada. Eu estou junto com a minha mulher amada, ela me ama cada dia mais. Tenho um filho maravilhoso, não tenho nada que reclamar dele, não tenho problema financeiro, tenho uma igreja linda, tem pirão na minha mesa todo dia. O que me falta? Ainda por cima eu sou crente. Olha que benção. Onde é que está o teu desespero, pastor? Está pela presença de Deus, está pela eternidade. Vocês não estão entendendo que nós estamos tendo a grande oportunidade de voltar para a essência da adoração. Está aqui, está na nossa frente, está real. Por que tanta coisa que a gente não quer? Por que tanta coisa que a gente não presta? É porque Ele está acenando e tentando arrumar uma forma de te atrair, de te trazer de volta. Eu estou desesperado. Eu estou todo dia desesperado. Minha esposa olha para mim e fala: o que foi, Toninho? Diz para mim, eu quero te ajudar. Eu falei: não precisa. Mas o que é que tu tem? Eu falei: eu estou desesperado, meu amor. Mas o que é que tu tem? Eu preciso ouvir Deus. Eu preciso dizer para eles como é que a gente vai fazer, como é que a gente tem que fazer. O secular que faça o seu trabalho, mas o espiritual cabe a mim. É tempo de choro, não adianta. É tempo de chorar. Que terrível mania que você fica pensando que cada vez que a gente chora é porque a gente perdeu. Que mania que você tem de ficar imaginando que cada vez que a gente chora e se desespera na presença de Deus é porque a gente está com problema. Você não lê a Bíblia, não? Sabe o que é que nós somos? Pobres, miseráveis, cegos e nus. Está escrito no Apocalipse. Acorda. Tu é pó, do pó da terra viestes e ao pó da terra tu voltarás. Tu só tem Deus. Tu não tem mais nada. Tu não tem futuro, tu não tem carro, tu não tem automóvel, tu não tem nada. Tu não tem casa, tu não tem nada. Tu só tem Deus. Sabe por que alguns não têm vindo mais na igreja? Porque a mensagem está dura. Porque querem vir aqui. Não, é hora de ir à luta. É hora de dobrar o joelho. É hora de orar. É hora de chorar. É hora de descer desse salto. É hora de tu fazer alguma coisa por ti. Eu estou desesperado. Eu estou tentando fazer alguma coisa para ver se tu desperta.